Olá, o programa Mulheres de hoje está com uma novidade, um programa especial, sempre buscando inovação, trazendo o melhor para o público que nos assiste. Tivemos uma ideia de interagir com as pessoas que estão aí do outro lado da tela. Teremos agora na TV Atualidade uma interação diretamente com as pessoas que nos assistem. Teremos um WhatsApp onde as pessoas entrarão em contato com a gente, trazendo sugestões, ideias de temas que nós vamos estar falando aqui no nosso programa Mulheres. É muito interessante, porque esse nosso novo formato vai possibilitar que a gente possa trazer muitas vezes assuntos que, se não fosse a interação do público, talvez nós não trouxéssemos a debate. E é justamente essa proposta de nós podermos conversar a respeito das questões que vocês também vão nos sugerir, que a nova proposta do programa Mulheres começa hoje. E nós vamos, então, com certeza, conseguir ter uma interação melhor com vocês que nos assistem e podermos enfocar de forma mais profunda determinados temas que até então não vinham sido descobertos e nem discutidos entre nós. E a gente convida você a participar efetivamente conosco, nos dando sugestões, para que nós possamos fazer com que o programa Mulheres, muito mais do que um programa de variedades, seja um programa que possa levar esclarecimento e oportunize a comunicação entre o ouvinte, entre a pessoa que nos assiste e nós aqui do programa. Esse novo formato traz o WhatsApp como uma ferramenta onde as pessoas vão poder estar fazendo as suas perguntas. Estamos aqui prontas, com ideias nas nossas cabeças e com muitas possibilidades para interagir com vocês. A nossa feliz ideia conta com a colaboração de todos, para que a gente possa fazer um trabalho especial. Hoje nós vamos começar com um tema que nós combinamos na nossa equipe, eu, a Denise e o Sérgio, que é a questão da comunicação. Mas nos próximos programas, quem vai estar sugerindo o que vai ser falado vão ser vocês que estão aí do outro lado da tela nos assistindo. Então fiquem atentos, no visor, durante os nossos programas vocês vão poder conferir o número do telefone, o qual o nosso WhatsApp vai poder contemplar sugestões que vocês nos derem, né? E por que comunicação justamente hoje? Por que esse tema foi escolhido? Porque justamente é o propósito maior do nosso programa, é nos comunicarmos com vocês e até nos questionarmos, será que a nossa comunicação está realmente sendo efetiva? Será que nós, hoje em dia, estamos sabendo nos comunicar? Muitas vezes parece que não, né, Janaína? Muitas vezes a gente tem tantos veículos de comunicação à nossa disposição e muitas vezes, no momento em que vamos nos comunicar, seja através da escolha das nossas palavras ou através da nossa postura com quem vamos nos comunicar, a comunicação parece que não acontece. Há algum ruído, ela não se efetiva, há mensagens que não são entendidas. Então parece até um contrassenso a gente ter tantos meios à nossa disposição para uma comunicação e muitas vezes parece que a comunicação não exista. É verdade. Dentro da comunicação, eu que sou especialista em programação neurolinguística, existem vários canais de percepção, que são a audição, a visão e a sinestesia. Cada pessoa traz na sua vida esses canais e usa ele de acordo com aquele que é mais aberto, né? Todos nós temos esses três canais, mas a gente acaba usando um muito mais do que o outro e às vezes até não utilizando algum canal de comunicação. Além disso, todo o nosso corpo fala, os nossos olhos falam, a nossa boca fala, a nossa postura fala, né? Então tem vários assuntos para a gente abordar dentro dessa questão comunicação, que não é somente a fala, né? Então quando tu tá falando uma coisa, tu tem que ter a certeza de que tu tá falando está sendo comunicado de fato, de forma efetiva. E como a comunicação é importante
e o quanto muitas vezes certos gestos e certas posturas do nosso corpo comunicam muito mais do que palavras, né? Então, na verdade, o que a gente acredita? Que o poder da comunicação, todos nós temos o poder de nos comunicarmos, né? Então, não necessariamente só através da oralidade. A gente às vezes se preocupa muitas vezes, como eu vou falar e escolher as palavras que eu vou pronunciar, com as quais eu vou me pronunciar, e esqueço de me preocupar até com a minha fisionomia, com o meu gestual, com a minha postura, né? E o quanto isso enriquece um discurso, uma fala, né? E o quanto isso é importante, saber dominar-se, né? Saber ter a postura para que a comunicação aconteça. Usa-se muito agora, nos últimos estudos, a questão da comunicação, a postura da Mulher Maravilha, que é uma postura empoderada, que só a postura, só a fisiologia já traz um comunicado de poder, de força, né? Então, assim, como é importante a nossa fisiologia na nossa comunicação. Então você vai dizer, eu estou muito bem, mas está com uma postura cabisbaixa, uma postura incongruente com aquilo que você está comunicando, a pessoa vai fazer uma leitura daquilo que tu está dizendo de uma forma totalmente desconectada, porque tu está falando uma coisa, mas o teu corpo está mostrando outro totalmente diferente. E na verdade, quando a gente pensa em comunicação, que é um termo que faz parte, né? A comunicação é o ato do relacionamento, né? Não só a comunicação no sentido de divulgar a informação, né? O importante aqui também é abordar que é a comunicação enquanto relações humanas, né? A gente queria também aproveitar esse momento e fazer um questionamento para vocês que estão nos assistindo. Como anda a qualidade da nossa comunicação com as pessoas com as quais a gente convive? Seja no trabalho, seja nas relações sociais, seja na relação familiar, né? Me parece que muitas vezes as pessoas se preocupam muito com a comunicação como algo que ela precisa ser exitosa apenas quando ela está lidando num ambiente estranho ao seu. Mas na verdade, na própria família, Janaína, queria levantar essa questão, o quanto às vezes a gente não se comunica efetivamente e aí os conflitos familiares me parecem, na verdade, uma grande falta de comunicação. Com certeza. Eu tenho bastante informação para trazer nesse sentido, Denise, de como fazer uma comunicação efetiva dentro da nossa casa, fazendo com que as pessoas que estão interagindo com a gente consigam entender de fato o que eu estou querendo comunicar. Muitas vezes as pessoas usam a comunicação de uma forma errônea e aguardam um resultado. E quando não se tem algumas ferramentas para lidar com a comunicação, essa comunicação pode ficar um pouquinho complicada. Mas isso tudo é assunto, acredito, para o próximo bloco. Vamos então propor para o próximo bloco um teste para vocês que estão nos assistindo. Que nós até agora falamos. Será que nós comunicamos? Tenho certeza que se vocês continuarem conosco no próximo bloco é porque comunicamos e vocês estão querendo saber mais a respeito. Se vocês não estiverem conosco no próximo bloco, nossa comunicação foi falha. Como eu aposto que nós estamos conseguindo efetivar nossa comunicação, a gente já retorna e vai conversar um pouquinho mais sobre como andam as nossas relações familiares. Estamos novamente no programa Mulheres, hoje com o nosso programa de estreia, num novo formato, num programa mais voltado ao debate, né, de questões que fazem parte do nosso cotidiano e possibilitando a vocês que nos assistem poderem entrar nessa discussão
através também do WhatsApp, nos sugerindo próximos temas ou até complementando aquilo que hoje a gente está discutindo aqui no programa. No bloco anterior a gente conversou de forma bem generalizada sobre a comunicação, né? E o poder dessa comunicação e o quanto nós precisamos aprender a nos comunicar. E como esse universo da comunicação ele é grandioso, e o quanto a habilidade de nos comunicar nos pode facilitar a nossa vida ou até dificultá-la na medida em que a gente não consegue efetivamente manter uma comunicação com a pessoa ou com as pessoas com as quais a gente convive. A provocação para esse momento agora é falarmos um pouquinho da nossa comunicação familiar, né? A gente sabe quem tem filho adolescente, né, ou já teve, quem tem pessoas de idade convivendo na família, quem já teve ou tem, são pessoas, a família é o primeiro universo de pessoas tão diferentes, né, mas ligadas por um laço muito forte de sangue, que convivem no mesmo ambiente. E a prova de que se comunicar fosse fácil, na família nunca haveria conflito, né, Janaína? Porque todos, a princípio, todos da mesma família teriam interesses em comum e na verdade, na família é o primeiro grupo social onde nós exercitamos, né, o nosso poder de convívio social. E é desafiador viver em família, né? É desafiador, e as pessoas que estão dentro de casa, o pai, a mãe, eles vêm de uma cultura, como posso dizer, cada um vem com uma estrutura familiar, né? E quando eles se unem, eles têm que equilibrar essas duas estruturas para poderem lidar com os filhos, fazer com que os filhos obedeçam e aceitem aquilo que vai ser passado. E às vezes a gente vem de uma criação, muitas vezes, né, uma criação restrita, uma criação difícil, problemática, aonde os nossos pais não conseguiram entrar em equilíbrio na comunicação, e aí vem já uma comunicação distorcida. Isso entra dentro da educação emocional, porque o que a gente aprendeu muitas vezes? O pai e a mãe brigam, não pode discutir na frente dos filhos, é feio. Aí o que os filhos entendem? Que não pode haver comunicação, porque se vai discutir na frente dos filhos é porque o pai e a mãe estão brigando. Então não há aquele diálogo onde as crianças podem ver que o pai tem um ponto de vista, a mãe tem um ponto de vista e os dois tentam entrar em um consenso, que seria o ideal do diálogo, né? Um escutar empaticamente aquilo que o outro está falando, porque uma escuta empática é tu escutar 100% o que a pessoa está comunicando. E a pessoa não escuta, a pessoa fica esperando o que o outro está falando e já tentando pensar o que ele vai rebater naquela conversa para ir de contraponto com aquilo que a pessoa está dizendo. Então, às vezes a pessoa nem escuta de fato o que está sendo dito e já entra batendo de pau em cima. E nessa confusão as crianças olham aquilo, né, e o pai e a mãe estão brigando, né, então não tem esse equilíbrio, a criança não consegue ver que o pai e a mãe estão mostrando seus pontos de vista de forma sadia, um escutando o outro empaticamente para achar um consenso. Então a gente está entrando num processo onde a gente tem que aprender a nos comunicar, aprender a falar, aprender a escutar principalmente, para poder entrar no consenso e conseguir achar uma comunicação efetiva. Porque a comunicação familiar, se na família não conseguir tocar em certas questões que são fundamentais até para a minha formação enquanto indivíduo, eu vou buscar essa informação em outro lugar. E isso é que pode estar acontecendo, isso que gera o conflito. Quantos adolescentes a gente ouve testemunhos e a gente vê até pelas atitudes que por não terem essa arena de diálogo em casa, vão buscar a informação fora, né? E muitas vezes a informação que vem de fora, ela vem carregada de outros
de outros sentimentos, né? E na família é sim o local que a gente precisa discutir. E outra coisa, no que era colocado pela Janaína, as pessoas discutirem não quer dizer que as pessoas estão entrando numa dissintonia, se é que podemos usar esse termo. A discussão, ela faz parte do processo para que nós possamos tomar uma decisão. Decisões que são tomadas sem uma discussão, sem um diálogo, sem comunicação, podem ser discussões equivocadas. Então, o conflito, ele é necessário. A gente não pode fugir do conflito. Coisas têm que ser ditas e têm que ser argumentadas, não apenas rebatidas. Porque senão a gente entra no que a gente vê muitas vezes, até em alguns programas de rádio ou de televisão, onde as pessoas ficam, as duas, defendendo os seus pontos de vista, procurando cada uma alicerçar a sua verdade e muitas vezes, em cada uma das coisas que são ditas, há muitos pontos convergentes. Só que as pessoas, naquele afã de discutir e de se saírem, entre aspas, vitoriosos da discussão, não conseguem entender que tem muitos pontos ali que convergem. E o foco fica apenas na questão da divergência. E me parece que isso, na nossa sociedade hoje, as pessoas têm uma ânsia de comunicar os seus pontos de vista, mas não sentam antes para discutir a temática em si. Espero não estar sendo confusa, Janaína, mas a comunicação não pode se basear só numa defesa de um ponto de vista pessoal. Ela tem que partir do pressuposto da temática que a gente está querendo desenvolver. E nesse assunto que tu está falando, entra a questão da comunicação, como eu falei antes, através dos canais de percepção. Às vezes acontece dentro de um relacionamento, dentro de um lar, a mulher está falando uma coisa, o homem está falando a mesma coisa, mas por canais de percepção diferentes. Vamos dizer que a mulher está usando sinestésico, porque a mulher usa muito. Grande parte das mulheres, ela usa, eu senti meu coração, como eu estou sentindo tristeza, como eu estou me sentindo sozinha, né? E o homem usa assim, mas tu não tá vendo, ele tá no visual. Então, tu tá no sinestésico, que é da sensação, e o homem tá no visual, mas tu não tá vendo. O visual tá dizendo assim, olha só, eu tô fazendo um monte de coisa por ti, eu levei teu carro para a oficina, eu calibrei teu pneu. Ele tá querendo mostrar visualmente e a mulher tá querendo no campo da afetividade. Então, os dois estão falando de carinho, um está contribuindo com o outro, a cobrança está sendo uma cobrança da mesma coisa, justa, só que eles estão em canais, eu não sei se eu estou conseguindo transmitir de forma que vocês consigam entender, mas eu acredito que sim. Então, um está falando a mesma coisa que o outro, só que por canais de percepções diferentes. O homem está falando pelo visual, a mulher está falando pelo sinestésico. E aí há essa dificuldade de entender. E se o homem diz assim, mas eu sinto que quando tu está precisando de ajuda, eu vou lá e faço as coisas que tu precisa. Opa, é verdade. Aí a mulher já se liga. Então, às vezes, é só uma questão de entrar no canal de comunicação do outro, que é isso que a programação neurolinguística trata. Então, tu não vai tratar uma pessoa num campo onde ela está falando uma coisa e tu está falando em outro canal de percepção. Tu vai entrar no mesmo canal de percepção que ela, para que a comunicação seja efetiva. Por falar em mesmo canal, a gente espera que vocês estejam no nosso canal 10, depois no próximo bloco, porque a gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas a gente vai continuar discutindo esse grande mistério que é comunicar-se efetivamente e poder, da nossa comunicação, conseguirmos bons relacionamentos. A gente vai voltar daqui a pouquinho no canal 10 TV Atualidade. Então, voltando mais uma vez com o programa Mulheres, essa novidade que a gente está trazendo, com esse WhatsApp que eu espero que vocês estejam aí criando inúmeras
perguntas para mandar para a gente, vai estar aqui embaixo o número do WhatsApp. Gente, acessem o nosso WhatsApp, façam as perguntas, deem as sugestões para o nosso programa. Nós estamos esperando por vocês. Eu sei que tem um monte de gente aí do outro lado que nos acompanha e vai ser a nossa maneira de chegar mais perto de vocês, de saber quem é que realmente está nos acompanhando e poder interagir melhor com vocês. A gente está muito feliz com esse novo formato e acreditamos que vai ser um sucesso, como a gente já está aqui super empolgada gravando esse programa. E hoje com esse tema sobre a comunicação. E já que a gente está usando o WhatsApp também é uma forma de comunicação. E a gente está testando essa forma de comunicação e vendo a eficácia dessa forma de comunicação, né, Denise? Na verdade, vocês têm um tema de casa, né? De poder fazer essa avaliação do nosso primeiro programa nesse novo formato. Seria bem interessante que a Janaína, eu e o Sérgio, nosso produtor, pudéssemos ter esse feedback de vocês para podermos saber se esse caminho que agora o programa Mulheres está escolhendo para trilhar é um caminho que está efetivamente atingindo a vocês. Estamos realmente comunicando aquilo que nós queremos. Por isso o tema de comunicação hoje é importante, porque a gente quer que o nosso programa comece a interagir com vocês. Vocês que são a razão do programa existir, né? Vocês que são as pessoas que vão interagir conosco e vão poder fazer uma avaliação do nosso trabalho e nos sugerir formas e temas e assuntos que nós possamos contribuir socialmente através do programa Mulheres. A gente já está numa outra fase, nós já tivemos oportunidade de trazer pessoas aqui que conversassem conosco e que pudessem também, através do nosso bate-papo, de alguma forma comunicar a vocês, sensibilizá-los, né? E agora nós queremos, dessa forma, a Janaína e eu, atingirmos a vocês de forma a termos o retorno que a gente sabe que tem. A gente encontra pessoas da comunidade que já nos deram, né, o feedback, o programa tá legal, a gente gosta de ouvir vocês, mas agora nós queremos também ouvir a vocês para que a gente possa fazer com que o programa comunique sim muito bem aquilo que vocês têm anseio de que seja discutido em pauta, porque tem programas de variedades, a gente tem muitos por aí, né? Só que normalmente são programas onde as pautas já vêm prontas, né? E a gente está fazendo um desafio aqui, a gente está querendo construir um programa em cima de pautas que vocês nos tragam. Olha só, né? Que desafio. Será que a gente vai ter, né, essa competência, nós vamos conseguir comunicar de forma efetiva o anseio de vocês? É um desafio que a gente está lançando. Então aqui no número que vocês estão vendo, vocês não veem na nossa tela durante o programa, é a oportunidade que vocês têm de forma simples e direta entrar em contato e se comunicar conosco para dizer: olha, nós gostaríamos que fosse abordado tal tema, sobre essa ótica, e daqui a pouco a gente está fazendo uma interação perfeita aqui. E falando também no WhatsApp, o WhatsApp também ele traz bastante polêmica, porque o que acontece hoje em dia? As pessoas reclamam muito, eu dentro do consultório escuto muito: o meu filho não sai do WhatsApp, tem várias pessoas em reunião e quando tu olha, um tá num canto mexendo no WhatsApp, o outro tá lá no outro canto num churrasco ou num momento social, onde as pessoas estão ali para confraternizar, para se reunir, e de repente cada um vai para o seu canto falar com uma pessoa que está lá longe ou que está ali, às vezes até na mesma sala, mas estão se comunicando, ao invés de se comunicar efetivamente um conversando com o outro, eles estão se comunicando via WhatsApp, porque um está numa outra peça, né? Então assim, o que traz de benefício? Muitas pessoas criticam isso e acham isso uma forma ruim, mas será que realmente é uma forma ruim? Será que não é uma opção que tu tem
de estar com quem realmente está contigo 100% naquele momento. Muitas vezes quem está contigo do teu lado está pensando em outra coisa, em outro assunto, às vezes nem gosta de falar o mesmo assunto que tu está falando, e de repente tu encontra alguém que esteja naquele momento pronto para te ouvir nas tuas ideias, aquilo que tu quer conversar, aquilo que tu está achando interessante de falar naquele momento, que não necessariamente seja com as pessoas que estão ali no teu convívio social. Ou será que isso tudo está se perdendo, as relações que poderiam estar próximas? Ou será que é uma possibilidade de ampliar as nossas comunicações e fazer com que a nossa comunicação seja uma comunicação que faça com que as pessoas deixem o celular de lado e queiram estar contigo, porque tu está dando atenção para ela, porque tu está conversando com ela de forma 100% presente? E muitas vezes não acontece, né? Tu só está respondendo, mas tu não está nem escutando direito o que a pessoa está falando contigo. Então vamos entrar nesse tema polêmico, e você que está em casa, diga para mim o que você acha dessa questão. Olha, enquanto a gente não recebe ainda a resposta das pessoas que estão nos assistindo, eu vou te dizer o que eu acho disso. Por que o WhatsApp é esse fenômeno de popularidade, todo mundo tem, todo mundo quer? Porque é muito interessante. Tem recursos extraordinários para poder. E é uma comunicação direta, efetiva e pá, atinge. Então, o que pode estar acontecendo, Janaína? Eu preciso ser uma pessoa tão interessante que a pessoa que está comigo, naquele momento, não sinta falta do WhatsApp. Porque vamos combinar, o WhatsApp, ele, como toda comunicação, deve ser usado, pode ser usado, é uma ferramenta a mais para facilitar. É um canal de comunicação que está aí para ser usado e ele atinge, né? Só que jamais ele pode ser uma ferramenta que substitua as relações humanas. Elas podem ser ferramentas complementares, mas não excludentes, né? E o que acontece muitas vezes? As pessoas, por falta de afinidade ou por falta de proximidade, de conhecimento, preferem conversar com outra pessoa no WhatsApp, que é, como tu disse, é uma questão de opção, porque aquela pessoa lhe é mais atraente no sentido intelectual, até, não atraente fisicamente, né? Então é muito louco isso. Eu sou muito não sou assim de extremos, né? Não pode mais WhatsApp, o WhatsApp é ruim, Facebook é ruim, internet é ruim. Gente, não pode ser ruim aquilo que nos facilita a vida, que nos aproxima, que nos traz tecnologia. O que às vezes não é legal é a forma como eu encaro e como eu lido com isso, né? Então, isso que a gente precisa saber dosar, porque é inegável que a comunicação acontece por esses instrumentos e acontece muito rapidamente. E outra coisa, às vezes é mais fácil eu escrever no WhatsApp alguma coisa que eu queira comunicar, que talvez na minha oralidade eu não consiga dizer. É verdade. Isso é uma grande verdade. E outra coisa também, que é um dizer bíblico, me diga com quem andas que te direi quem és. Né? Muitas vezes quem está contigo, e aí entra na questão que tu falou, né, da pessoa melhorar e ser uma pessoa atrativa para que tu tenha interesse em estar com essa pessoa. Aí entra a questão do autoconhecimento, entra a questão de tu poder se melhorar para poder ser interessante para a pessoa que está ali do teu lado, né? Então, assim, se a pessoa que está ali do teu lado, ela está te fazendo fofoca, ela está te reclamando da vida, tu não vai querer estar com essa pessoa, tu vai querer estar com alguém que está contando coisas legais, tu vai querer estar com alguém que está te ensinando alguma coisa. Ou também tu pode estar querendo, se tu gosta de reclamar, tu vai querer estar conversando com quem está reclamando contigo. Então é a questão da afinidade e é a questão também de querer se melhorar, né? Se aquela pessoa e aquele lugar e aquele momento não está te dando crescimento, tu vai acabar saindo e indo para outro caminho. Mas isso a gente fala um pouquinho mais no próximo bloco.
programa Mulheres e comunicação é o nosso assunto de hoje. E dentro da comunicação, vários aspectos. A gente vai falar um pouquinho agora sobre um canal de comunicação que quase todo mundo tem. E quem não tem, já ouviu falar ou já conhece, que é a questão do Facebook, né? Que, vou dizer para vocês, me rendi ao Facebook, muitos de vocês também devem ter se rendido ao Facebook, porque apesar das críticas, né, que o Facebook sofre, como todo e qualquer instrumento pode vir a sofrer uma crítica, é uma forma muito legal, inteligente, rápida de comunicação e de aproximação de pessoas. Muitas vezes pessoas que tu não vê há muito tempo, que estão muito longe de ti, tu consegue estabelecer uma comunicação muito rápida e muito efetiva através do Facebook, né? E isso, sem dúvida, é uma coisa que não tem mais volta, é um caminho sem volta. E muito bacana, né? Que a gente tem que saber tirar proveito desse canal de comunicação para poder nos aproximar, para podermos nos aproximar das pessoas e dos grupos, enfim. Eu penso que o Facebook ele tem várias características, muitas pessoas falam nele, dizem que há pessoas carentes que vão para o Facebook para botar foto, para receber curtidas. E o que tem de errado nisso? Tu tá carente, tu recebeu uma curtida, tu ficou bem, ok, tá tudo certo. Então essas críticas que vêm, é a minha opinião, eu penso assim, o que tem de errado nisso? Se tu não tá ganhando um elogio de uma pessoa que está perto de ti, que legal ganhar um elogio virtual como uma curtida ou você tá linda. Não tem nada de errado nisso, isso faz bem para a estima da pessoa. A pessoa está precisando dessa ferramenta nesse momento, tudo certo. Existem pessoas também que falam sobre o Facebook, dizendo que o Facebook mostra muita tragédia, aponta muitas coisas ruins, as redes sociais apontam muitas coisas ruins, muitas polêmicas. Tu vai te conectar com aquilo que tu quer. A tua percepção é a tua forma de ver as coisas. Se tu quer te conectar com desavenças, com brigas, com fofocas, com charadinhas, tu vai conectar com essas mensagens. Eu particularmente corro essas mensagens. Eu olho o quê? Mensagens bonitas que eu posso compartilhar com as pessoas que eu gosto. Eu olho para as mensagens aonde tem coisas engraçadas, aonde eu posso rir, me divertir. Tem coisas que eu rio sozinha. Quando eu estou lendo, nossa, é muito legal tu poder olhar para uma mensagem e dar risada, mas aquela risada assim, de rolar. Então tem muitas coisas muito legais e a gente tem que começar a olhar de uma forma mais ampla, não tão crítica, não tão reclamando das coisas. Eu penso que as pessoas hoje em dia reclamam muito. Vamos procurar olhar o lado bom das coisas. E na verdade nós temos algo chamado livre-arbítrio. Né? Nós temos a nossa liberdade, podemos usar as coisas, a nossa maneira, né? E somos todos responsáveis, tudo tem que ser usado de uma forma responsável. Quando a gente vai dirigir um veículo, tem que dirigir de forma responsável. Quando tu tá usando o Facebook, muito responsável, a gente sabe que tem muita notícia falsa também, né? Tem muita coisa que não é legal, mas aí a gente tem que ter o bom senso, a peneira, né? Como quando tu convive com pessoas, tem pessoas que é muito legal de conviver e a gente quer sempre tê-las próximas, outras talvez não nos façam tão bem, a gente vai fazer o quê? Né? A pessoa vai estar ali, vai estar existindo junto conosco. Então, mas é uma opção minha me aproximar dela ou não. A mesma coisa no Facebook. Tem coisas que me desagradam, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que não são legais. Beleza, é só eu eliminar, eu não curtir e o melhor, eu não compartilhar. Porque a partir do momento que eu compartilho o pensamento de uma pessoa, as pessoas sabem que eu compactuo daquela opinião, então eu estou dentro daquele esquema. Então, é uma forma também de tu poder te posicionar. Dizer, não, isso eu não concordo, ou simplesmente ignore.
Já tem o velho ditado que diz que a melhor coisa quando a gente não concorda é ignorar. Beleza, vamos ser felizes, vamos poder usar as coisas de uma forma inteligente e que isso reverta, como a Janaína disse, em coisas boas para nós mesmos. Porque se o Facebook ou qualquer outro instrumento de comunicação for usado contra mim mesmo, para que eu vou usar? Para que eu vou criar uma coisa que vai me trazer problema ao invés de solução? Jamais, aí eu estou sendo masoquista, estou sofrendo porque eu quero, né? E que graças a Deus a comunicação é isso, é essa liberdade de eu dizer e de eu ouvir as coisas, mas também de eu me posicionar perante elas, não só reproduzir. Não posso ser uma pessoa que só reproduz aquilo que eu escuto, né? Eu tenho que me posicionar. Isso que é o legal da comunicação. E o mais bacana é quando a gente pode, aí sim, através da comunicação, formar opinião. Isso é o mais legal de tudo, porque aí a gente tá na sociedade para isso, né? Para formar opinião, para poder dar a nossa contribuição enquanto ser humano, porque senão a gente está aqui só existindo e a passeio. Eu acredito que ninguém vem para o mundo para isso, né? Eu particularmente amo o Facebook, uso o Facebook dentro dos canais de comunicação que tem, das redes sociais. O Facebook para mim é o que eu tenho mais alcance dentro das minhas lives, até mesmo mais que o YouTube, que eu tenho canal já desde 2011, desde 2012, eu tenho muito mais acesso aos meus vídeos, às minhas lives dentro do Facebook. Claro que a gente também respeita quem não gosta. Quem não gosta, tudo bem. Que nem eu disse, é um equilíbrio, tá tudo certo. Tu gosta, tu aprecia, tu gosta de falar coisas legais dentro do Facebook, que coisa boa. Não gosta de curtir tragédia, também tá tudo certo. Não tem certo e errado. O que existe é essa maneira de comunicar e cada um usa da melhor maneira possível para si, né? A gente hoje, com essa provocação do tema comunicação, na verdade, o que a gente está pretendendo discutir com vocês que estão nos assistindo é que o ser humano, ele nasceu para interagir, ele nasceu para se comunicar. Nós não conseguimos viver sós, precisamos disso. Então, o que nos cabe? Achar a melhor forma que a gente tem disponível, e são tantas, né? A gente agora no último bloco no quarto bloco ficou com o Facebook, porque é o do momento, né? É aquilo que se apresenta e que a gente pode fazer uma avaliação mais rápida, né? Enfim. Mas a televisão que a gente está usando agora, por exemplo, como um veículo do nosso programa, é um dos meios de comunicação mais fantásticos, né, que existe, porque olha o atingimento que a televisão tem, né? E também, assim como o Facebook, tem programas de todo tipo, tem programas que eu adoro e que eu sempre assisto, tem outros que eu não gosto, por isso não assisto, mas esse meu não gostar não quer dizer que eu vou ter que agora sair atacando esses programas e dizendo que eles não podem mais ir ao ar, porque eu tenho que respeitar as pessoas que gostam desses programas, né? Isso é comunicação, isso é respeito à opinião que diverge da minha. E comunicar é isso, é ouvir, parar, ouvir e dizer. Então, que bom que a gente tem, hoje em dia, tantos e tantos meios para poder nos comunicar. Eu peguei telegrama, né? Eu peguei fonograma, gente, a coisa é séria. A gente escrevia muita cartinha, a gente recebia muita cartinha. Hoje em dia a gente encontra gurizada e fala em telegrama e fonograma. O que é isso, né? Isso aí existiu e era muito legal, era uma forma rápida também de comunicação. Né? A carta, ai meu Deus, o que é a carta? É quase um Facebook, né? É um Facebook melhorado, porque na carta eu escrevia o que eu queria comunicar. E hoje eu ainda posso, através do Facebook, do WhatsApp, eu escrevo o que eu quero, ainda posso linkar uma imagem ainda que ilustre, né? É uma tecnologia a mais. Então, são todas ferramentas. E o problema da má comunicação não é a ferramenta que eu uso, é como eu a uso, se eu estou usando adequadamente.
isso, pessoal. Vamos ao nosso intervalo com esse tema maravilhoso e voltamos daqui um pouquinho. Voltando então, programa Mulheres da TV Atualidade, com esse tema maravilhoso que é a comunicação. A Denise, no bloco anterior, falou sobre telegrama e eu fiquei assim, telegrama? Mas eu usei muito na minha época quando eu namorava, o orelhão para comunicar, para ligar para o namorado no trabalho. Então a gente procurava os orelhões que tinham fichas, aonde a gente colocava as fichinhas para falar com o namorado, aquele que tivesse entupido, que a gente dizia cheio de fichinha, a gente podia falar e não precisava ficar pondo fichinha. E aquele que estava vazio, a gente botava uma fichinha atrás da outra e quando via, já não tinha mais ficha para falar no orelhão. Então assim, você que tá nos assistindo aí, uma provocação para você, como a Denise gosta de falar. O que você já passou? Qual foi o meio de comunicação que você usou antes, no passado, e que você usa hoje em dia? Deixa aí no nosso WhatsApp, interage com a gente, conta aí para nós, a gente quer muito saber. Nossa, essa história do telegrama, e tinha o fonograma também, né? Telegrama e fonograma, eu me senti uma senhora idosa, assim, de muitos anos atrás, quando a Janaína não sabia nem o que era telegrama, meu Deus, o que é isso? Mas na verdade o telegrama era uma mensagem que nós mandávamos para outras pessoas, normalmente bem distantes a nós, só que a gente pagava por palavra, né? A mensagem que a gente mandava para a pessoa. Então, por questões econômicas, tinha que usar bem a cabeça para fazer uma mensagem que fosse entendível e ao mesmo tempo não fosse tão cara, porque era tudo, a gente pagava por palavra. E era muito interessante, tem até histórias pitorescas, né, que conforme a percepção de quem está mandando a mensagem, que seja a mesma de quem a está recebendo, porque daqui a pouco pode dar uma confusão. E tem muita história engraçada que outro dia a gente pode até conversar a respeito de piadas, até que as mensagens foram distorcidas e tal. Mas enfim, na época era uma forma revolucionária de entrar num contato com uma pessoa muito distante de nós, que hoje é o que o Facebook faz, na verdade, né? Então é muito interessante. Aceita essa provocação da Janaína e responde para nós através do nosso WhatsApp. Se vocês também já tiveram a oportunidade de usar esses meios de comunicação antigos, né? Não tão antigos assim também, não vamos julgar aqui da pessoa. E vocês já devem ter visto também que nas chamadas do nosso programa de hoje, na enquete da rua, justamente isso, né? Certas terminologias que na verdade não faz tanto tempo assim que não existem mais, né? E que hoje, para muita gurizada aí, não faz sentido. Até o ditado, me caiu a ficha agora, tem a ver com a história que a Janaína estava falando antes, né? Do orelhão. Tem muita gurizada aí que não pegou o orelhão, não vai entender quando a gente diz, agora caiu a ficha, né? Quer dizer, agora a comunicação aconteceu. Para quem não usou a ficha telefônica, não tem sentido mais esse ditado. Então, volta lá para um dos blocos em que a gente discutia por que é importante a gente estar ligado e estar acompanhando. Porque daqui a pouco, gerações tão distantes, por não ter um conhecimento linguístico e contextualizado, a comunicação não se torna interessante. Eu estou conversando com uma pessoa lá do tempo da ficha, daqui a pouco eu vou conversar com ela e ela não vai entender o que eu estou falando. Então eu vou pro WhatsApp mesmo, que eu vou me comunicar com uma pessoa que tem mais a ver comigo, né? Então o grande desafio da comunicação talvez seja esse. Eu consegui ser atemporal, eu consegui me comunicar com pessoas da minha contemporaneidade, com pessoas bem mais jovens do que eu, e, como diz a gurizada, aí tá na mesma vibe.
interessante também do WhatsApp, porque antes era tão difícil, né? Eu me lembro quando eu era menina que eu assistia um desenho, As Patricinhas de Beverly Hills, e eles falavam pelo celular e eles viam a imagem da pessoa. E quando eu era menina eu dizia, meu Deus, não existia, não existia no Rio Grande do Sul, na minha cidade não existia aparelho telefônico. Quem tinha um aparelho telefônico em casa era o rico da família, né? Então assim, aquilo era alta tecnologia. E hoje a gente pega um aparelho celular, a gente faz uma chamada de vídeo, a gente faz uma chamada de vídeo pelo Facebook, pelo WhatsApp, por Skype, a gente tem inúmeras maneiras de fazer aquilo que eu via quando eu tinha lá 9, 10 anos. E a questão da comunicação também, hoje em dia, no WhatsApp tu falou, Denise, da questão de escrever com poucas palavras, mas hoje em dia, às vezes a gente escreve no WhatsApp, quando a pessoa lê, tu não tá lendo, tu não tá vendo a fala da pessoa, então só na escrita, às vezes, parece que aquela pessoa tá falando alguma coisa brava, e na verdade não. Quando tu vai escutar o que a pessoa, uma mensagem de voz, tu vê que a pessoa tá falando bem tranquilo. O próprio kkkk, né, que a gente usa na escrita das mensagens, isso é uma simbologia. É verdade. E às vezes a gente tem essa dificuldade também, porque uma coisa é a fala, né, que às vezes também há um momento aquele onde a gente fala uma coisa e é interpretado de uma forma diferente. Imagina na escrita, imagina, né? Então assim, por isso que é tão importante essa questão da comunicação. E quanto mais a gente desenvolve isso, melhor ficam as nossas relações. E sempre também tendo em mente que para que nós possamos nos comunicar, para que essa comunicação se dê de forma clara, a gente precisa muito investir sim em conteúdo, né, Janaína? A gente precisa nós precisamos nos abastecer, né, de leituras, participar de momentos, esse nosso laboratório de escuta, né, e de possibilidade de diálogo, isso é enriquecedor, né, porque comunicar-se é um exercício que, como toda atividade, quanto mais a gente praticar, melhor nós vamos nos sair, melhor vai ser o nosso resultado. E o inverso também, né? Quanto menos eu exercitar minha comunicação, talvez mais dificuldades eu vou ter em me comunicar. É uma coisa que exige, é elástica, mas que exige investimento. E esse investimento é um investimento intelectual, né? Que isso não é eu ouvir um discurso lá e reproduzir, como a gente já falou antes. É eu saber ter conteúdo na minha mensagem. Uma mensagem com conteúdo, ela fica na cabeça da gente. Vocês mesmos, quantas pessoas já disseram alguma coisa na vida de vocês que aquilo marcou, aquilo gravou, porque com certeza aquela mensagem teve conteúdo. Houve sim uma comunicação, mas foi uma comunicação marcante. E quantas pessoas passam pela nossa vida, graças a Deus, né, que nos deixam essa comunicação efetiva. E como é bacana isso, fazer a diferença na vida das pessoas. É isso que a gente está com a pretensão, né, no programa Mulheres, de fazer a diferença na vida de vocês através da comunicação. E assim, cada pessoa tem uma habilidade especial. Nós hoje estamos usando as câmeras para falar com você. Outra pessoa tem a habilidade de comunicar através da escrita. Outra pessoa tem facilidade de comunicar através de uma imagem, através de uma postura, através de um sorriso, através de um olhar. Então são inúmeras formas de comunicar. E dentro da nossa capacidade, a gente pode desenvolver todas essas habilidades. Basta a gente querer. Ah, mas eu sou tímida, não gosto de aparecer na frente das câmeras. Desenvolve essa habilidade. Ah, mas eu não sei escrever, eu gosto mais de falar. Desenvolve a habilidade da escrita. Tu tem infinitas possibilidades de desenvolver todas as habilidades de comunicação que você pode estar usando na sua vida. E como foi falado anteriormente, né, lá no início do nosso programa,
comunicação é um todo, é corpo, é gesto, é movimento, né? Porque se a comunicação fosse apenas a oralidade, as pessoas que não falam não conseguiriam se comunicar, as pessoas que não ouvem não conseguiriam se comunicar. E isso é que é o bacana, é essa possibilidade. Só que como a Janaína disse, a gente tem que primeiro conhecer-se bem, né? E um bom aliado para isso é o espelho, né? É um bom exercício. Quando a gente é muito tímida, a gente começa fazendo, né, um exercício em casa e se comunicando com um espelho. O espelho não pode ser apenas um instrumento para dizer se eu estou bonita, se eu estou feia, mas ele serve, ele é revelador para que eu possa descobrir potencialidades, explorar, né, me conhecer melhor. Vamos usar o espelho para isso, é um poderoso instrumento de autoconhecimento. E aí a comunicação flui. A gente está comunicando e está quase na hora de terminar de pena, de conversar com vocês. Está encerrando o nosso programa de hoje, mas a gente está muito feliz e estamos aguardando vocês no nosso bate-papo aí no WhatsApp. Por favor, mais uma vez, prestem atenção no númerozinho que vai ter no vídeo, no nosso WhatsApp, até pra gente hoje poder ter uma prévia, né, de como foi o nosso programa inicial, com a proposta de debate, e a gente está aguardando as sugestões para os próximos programas.